Olá! O orçamento de 2021, afinal, foi sancionado na semana passada pelo presidente da República, com 4 meses de atraso e muita discussão, muita polêmica, envolvendo tanto o Congresso quanto o Executivo, o governo, e em tempos de cobertor curto. Esse é o assunto do Mundo Político de hoje. Eu vou conversar com o economista João Prats Romero. Ele é professor da FACE, a Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. João Romero, obrigada por atender o Mundo Político. Por nada, o prazer é meu. João, 4 meses de atraso, cortes, bloqueios orçamentários. Como é que todo esse atraso, que na verdade foi o orçamento mais demorado em 15 anos para ser afinal sancionado, não é? Como é que isso impacta na vida dos brasileiros, da população? Bom, esse problema da aprovação do orçamento, né, na verdade, ele já vem se desenhando há alguns anos, né? Desde a aprovação do teto de gastos em 2016, e começou a vigorar em 2017 em diante, que diversos economistas já têm alertado para os problemas que essa rigidez do teto criam para o orçamento federal, né? E por que isso? Porque os gastos obrigatórios, né, que são gastos com pessoal, com previdência, gastos com saúde, com educação, né, que não são obrigatórios, mas são vinculados, eles vão crescendo ao longo do tempo, né? À medida que as pessoas vão aposentando, mais esses gastos vão subindo, à medida que as pessoas vão progredindo nos serviços públicos, o gasto com o pessoal vai subindo também. Então, quando você estabelece um limite e o gasto obrigatório vai subindo, você vai espremendo ali os gastos chamados discricionários, né, que o governo pode dispor para outras políticas públicas. Que não são obrigatórios. Não são obrigatórias, mas que são, muitas delas, importantes, né? Como, por exemplo, financiamento à ciência e tecnologia, e mesmo o caso desse ano que ficou emblemático, né, que é o caso do censo, né, que teve que ser cancelado por falta de orçamento, mas na verdade é uma opção, né, de orçamento. E à medida que vão sendo espremidas essas receitas, essas despesas discricionárias, o governo ele vai sendo obrigado a fazer uma opção, né? E aí a grande questão é que no contexto político, né, bem conturbado que a gente vive, o governo acabou optando por expandir os gastos com as chamadas, né, assim, emendas parlamentares, né, e fazer diversos cortes em alguns gastos muito importantes. Então, essa discussão E sobre... obrigatórios, né? Isso, aí a gente começa a entrar nos embrólios, né, de como que foi construído esse orçamento, né, esse atraso absurdo, né, a gente já passou 1/3 do ano e a gente ainda está aprovando o orçamento, né, então é uma coisa muito esdrúxula, e que, na verdade, nesse aspecto específico, né, de por que teve esse atraso, em grande medida, de novo, ele vem por causa do teto, né, mas também associado ao fato de que o Ministério da Economia, a meu ver, né, era muito restritivo quanto às políticas a serem adotadas para combate da epidemia, né. Então, no ano passado, já, o governo ele foi tomando algumas medidas, mas meio a contragosto, né, o Ministério da Economia. Então, a proposta, por exemplo, de auxílio emergencial inicialmente foi de R$ 200, depois o Congresso aumentou para 600, demorou a dar auxílio para as empresas, demorou a tomar medidas de crédito, no final acabou se ajustando, mas ele foi demorando em fazer isso, e sempre com o discurso de que no ano seguinte seria retomado a restrição fiscal, né, e o teto de gastos, tanto que né, a chamada PEC do orçamento de guerra, né, que é o que viabilizou todos esses gastos, ela tinha uma data para acabar, que era 31 de dezembro. Né?
como se a gente soubesse quando que a pandemia iria acabar, e como a gente viu, né, então, assim, não tem nenhuma razão, a não ser política, né, para estabelecer essa data, né, já vinha se falando há muito tempo de possibilidade de outras ondas, então, o orçamento, ele talvez pudesse ter sido aprovado na sua data usual, nessa minha perspectiva, se você tivesse essa PEC do orçamento de guerra tivesse sido um pouco mais flexível, né? Estabelecendo possibilidade de ser estendido ou não à medida que a gente fosse conhecendo como que a epidemia está evoluindo, né? Só recuperando de algumas coisas que você falou, para quem não acompanhou com detalhes a questão do orçamento, acabou que houve uma decisão no sentido de não sancionar, o presidente não sancionar do jeito que estava, do jeito que foi aprovado no Congresso, e depois de um mês sancionou após um acordo difícil de sair, não é? Esse acordo previa, então, que uma parte das emendas voltava, era retirada de novo daquilo que saiu da mão lá do relator, não é? Da posição do relator, que ele dobrou, né? Mais que dobrou, não, ele dobrou o que tinha destinado, que devia ser destinado às emendas, né? E, por outro lado, foi também aprovada um dispositivo lá da lei orçamentária que permitia, então, tirar a saúde do teto de gastos, do orçamento, desvincular do teto de gastos para aprovar. Então, essas mudanças, e também distribuiu-se aí cortes nos ministérios todos, não é? Isso veio com muita, como você mencionou, a pressão do teto de gastos, né? Mas o teto de gastos ele foi aprovado para vigir durante 20 anos. Né? Então, eu queria, um pouco dessa perspectiva, tentar entender como é que tanto a economia, o Ministério da Economia age, que peça é essa que ele manda para o Congresso, entendeu? E o que acontece dentro do Congresso para nós chegarmos nesse ponto? Eu acho que aí, né, como eu disse, é um conjunto de erros aí que vão se acumulando e aí geraram toda essa situação, né? Então, primeiro foi já no ano passado, com essa perspectiva de voltar às limitações do teto, né? Talvez vocês devem lembrar, tiveram várias medidas ali para tentar jogar gastos para o ano seguinte, né? Para assim, uma forma de tentar gerar alguma flexibilidade de gasto que já estava com a perspectiva de ser restrita de novo, né? E nisso foi se atrasando a formulação ali da LDO, né? Do orçamento. Então, esse é o começo, é a tentativa de jogar os gastos para frente para flexibilizar o teto, dado que estava vendo que ia voltar a restrição. A LDO foi aprovada em dezembro, né, quando deveria estar sendo aprovado o orçamento. Pois é, exato. Então, nisso foram se atrasando os procedimentos, né, tentando arrumar essas soluções. O governo, por outro lado, com essas negociações políticas a respeito das emendas parlamentares, necessidades de gastos extras em função da epidemia, né, com saúde, né, uma vez que ela voltou muito forte esse ano. E aí eu acho que a realidade foi se impondo, e o Ministério da Economia, né, não dá para afirmar, mas eu acho que ele meio que fez de bobo ali, né? Ele sabia muito bem o que estava acontecendo e mandou um projeto, né, de orçamento claramente, né, que não, como diversos analistas mencionaram, era uma peça de ficção, né? Assim, tinha retirando ali gastos que seriam obrigatórios, subestimando, né? Gastos obrigatórios para caber outras emendas, o relator ainda expandiu. Então, teve todos esses problemas que o Ministério da Economia estava meio calado, mas é claro que eles estavam participando, né, acompanhando essas negociações. Até que, no fim das contas, né, o presidente foi obrigado a
fazer alguns vetos com a ameaça, né, de que, caso isso não fosse feito, haveria a possibilidade de romper o teto de gastos e aí ser um crime de responsabilidade passível ali de ser de impeachment, né? Então, no final das contas, né, foi feito esse ajuste aí não é nem de última hora, né? Assim, já está muito mais do que nos acréscimos. Mas o que eu acho é que já mostra que a perspectiva para o orçamento já do ano que vem já é, mais uma vez, muito problemática, né? E aí a gente vai ver, provável que a gente veja de novo problemas semelhantes aí se desenhando. Isso em ano eleitoral, né? Nós estamos falando de 2022. Exato, em ano eleitoral, e isso ressalta também alguns dilemas, né? Porque nos cortes, né, para abrir espaço no orçamento para as emendas parlamentares, como você mencionou, muitos cortes foram feitos nos ministérios, e a pressão ali do teto de gastos vem espremendo gastos importantes, então gasto discricionário com educação caiu bastante em relação ao ano passado, mesmo o gasto com saúde também teve uma redução, o gasto com ciência e tecnologia, que é importante, né, e eu acho que agora, mais que nunca, talvez a sociedade esteja percebendo a importância da ciência, né, com a participação dos laboratórios públicos na produção de vacinas e pesquisa, desenvolvimento de vacinas, né, a própria UFMG está fazendo pesquisas importantes nessa área, e ao mesmo tempo o orçamento previsto para o ano que vem tem cortes muito grandes nessa área, né, o orçamento do CNPq previsto é em torno de 13% do que do ano anterior, se não estou enganado. Então, isso dificulta muito a continuidade das pesquisas e tem um potencial bastante preocupante também sobre o crescimento econômico, né? Uma vez que a inovação ela é uma fonte importante de crescimento, de produtividade. Uhum. Você falou em peça de ficção, né? Existe uma discussão antiga sobre isso, que o orçamento costuma ser uma peça de ficção e cada vez mais, quer dizer, né, chegou um ponto que isso está muito intenso, esse caráter, mas o contingenciamento seria o grande recurso para manter, não é? Você contingencia, quer dizer, pode liberar ou não, né? Aqueles recursos ficam ali bloqueados até que tenha dinheiro para, e a rigor o orçamento existe, não é? Mas, de fato, não é aplicado. Isso, que tipo de consequência isso traz para a máquina pública? Nós podemos dizer que isso ameaça o funcionamento da máquina? Sim, a situação é bastante grave, né? Como, na verdade, agora a gente tem uma situação que é mais complicada, porque antes de 2016, antes do teto de gastos, o que acontecia é que muitas vezes o governo ele superestimava as receitas, né? E aí aprovava um orçamento onde as receitas acabavam sendo muito grandes, e se ao longo do ano elas fossem percebendo que elas estavam sendo menores, ele poderia ali tentar contingenciar alguns desses gastos. Agora, não importa as receitas, né? Então, a receita do governo pode dobrar de tamanho no ano que vem, que o gasto não pode crescer, né, em função do teto de gastos. Então, exatamente por isso que a estratégia foi tentar subestimar os gastos obrigatórios, né? Que é igualmente problemático, mas, ou seja, reduz o espaço para esse tipo de artifício, né, que você mencionou. E aí a possibilidade, né, o que eles chamam de shutdown, né, assim, paralisação da máquina pública, ela não acontece de uma vez, né, em função da falta de recursos, né, assim, o recurso não acaba simplesmente inteiro, né? Então a gente já está vendo algumas atividades sendo paralisadas, né? Por exemplo. Então o censo é o exemplo mais importante.
mas tem outras políticas públicas que também estão sendo reduzidas. Então, a primeira faixa do Minha Casa Minha Vida perdeu toda a sua fonte de recurso, então não vai ter mais. Então, outras obras públicas que estavam em andamento tiveram seu orçamento também cortado, então vão ser paralisadas, né? E isso acaba, inclusive, tem uma perda dupla, né? Uma obra interrompida de algo que você já começou, já teve um gasto, e aí você não vai tirar os benefícios disso, e que no futuro, caso essa obra seja retomada, ela acaba custando ainda mais caro, porque isso vai se depreciando ao longo do tempo. Então, essas políticas elas vão sendo interrompidas, né, pouco a pouco, e isso a gente já tem visto, por exemplo, né, aumento de filas, né, fila do Bolsa Família, fila do INSS, né, demora para a realização, para a concessão dos benefícios. Então, isso já é um tipo de paralisação, né, um tipo de shutdown, né? Agora, a situação vai ficando cada vez mais grave, né? Pois é, mas e o que esperar, então, da aplicabilidade do teto nos próximos anos? Se nós temos aí pela frente, o teto é de 2000, ele é aprovado no final de 2016, entra em vigor no ano seguinte, né? Ainda não totalmente, mas, enfim, começa a vigir a partir de 2017. Então, nós podemos dizer que tem 4 anos de vigência, caminhando para 5. Temos 15 pela frente. O teto, na verdade, eu acho, o teto, ele, na verdade, ele tinha uma vigência, né, total de 20 anos, mas seriam 10 anos, e aí depois de 10 anos poderia rever a regra, né, mas o fato, como eu e diversos outros economistas já temos argumentado, né, o teto ele foi mal estruturado, né, ele não tem nenhum país no mundo que tem uma regra semelhante a essa, né, de você congelar completamente os gastos por 10 anos. Né? Então, isso, geralmente eu gosto de ilustrar, né, para a gente ter uma ideia do que significa. A Coreia do Sul, né, que é uma referência de país que foi bem sucedido no processo de desenvolvimento, ela deixou né, saiu de ser país subdesenvolvido para ser desenvolvido, né, entre 90 e 2010, ali no espaço de 20 anos. Né? Então, é o tempo do teto, que a gente vai estar praticamente paralisando o nosso processo de desenvolvimento. Então, é um tempo muito grande. E aí, na verdade, a estratégia do teto foi para tentar forçar, né, a adoção de outras medidas, como a reforma da Previdência e outras reformas que visam ali reduzir o tamanho do Estado. Né? Então, a grande questão é que, ao invés de adotar medidas ali para melhorar o funcionamento do Estado, foi imposto o teto. Agora, o que já está ficando claro, e eu acho que nós estamos caminhando para um certo consenso a respeito da importância de alterar o teto, né? Com algumas alterações, já melhoraria bastante a situação. Né? Então, um primeiro ponto que é fundamental é você permitir algum crescimento do gasto público real. Né? Então, você pode adotar diferentes tipos de regra. Então, se você vai permitir que o gasto cresça a metade do crescimento do PIB, ou igual ao crescimento do PIB, né, para que ele vá crescendo aos poucos ao longo do tempo, né, mas que vá abrindo espaço ali para acomodar as demandas da sociedade. Né? E aí essa discussão sobre reduzir os gastos obrigatórios, né, que é o que o governo tem defendido, né, quebrar o piso, o que é importante a população entender é que isso significa o sucateamento das políticas públicas, né, dos serviços públicos. Então, quebrar o piso significa menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a educação, né? A reforma administrativa que visa reduzir o tamanho do funcionalismo e o gasto com funcionalismo, se a gente for observar, cerca de 50% dos funcionários públicos já recebem menos de R$2.000 ou menos.
30% dos funcionários públicos são funcionários da saúde e educação, segurança pública, mais 5%. Então, é disso que a gente está falando. Quando a gente está cortando gasto com o pessoal, a gente está cortando serviços que o Estado paga, que o Estado financia em benefício da população. É claro que tem algumas categorias, né, que acabam sendo muito visadas, né, que têm salários exorbitantes, mas é engraçado ver que normalmente elas estão fora dessas discussões, né? Então, essas medidas da reforma administrativa, por exemplo, não afetam... Elas são poupadas, né? Sim, elas não vão afetar os militares, não vão afetar o judiciário. Então, paradoxalmente, onde estão os problemas, não é ali que as discussões têm sido feitas, porque esses problemas existem exatamente porque essas categorias são muito poderosas, né? Então, eu acho que o caminho é uma revisão do teto antes desses 10 anos, né? A previsão inicial seria 2026, né? A primeira revisão. Então, esse ano, eu acho que ano que vem já vai ser impossível manter o teto, né? Vai ter que ter alguma revisão. Por ser ano eleitoral, vai ter uma dificuldade, então talvez seja para 23 em diante. Pois eu queria explorar um pouquinho com você sobre o que esse orçamento sinaliza também nas relações entre o executivo e o legislativo. Entendeu? Como é que você enxerga isso? Porque esse executivo e esse legislativo estarão aí o ano que vem, que é ano eleitoral. Então, você já falou um pouquinho sobre isso, né, de expectativa para o ano que vem, que não é muito boa, mas eu queria que você opinasse sobre essa relação e o que é que jogo de força se estabeleceu aí, porque a gente tem, por exemplo, lembrando ainda o momento lá de embate sobre a aprovação nos termos que estava o orçamento, o Márcio Bittar, que era o relator, dizer que o governo sabia de tudo, sabia do conteúdo, aquilo foi discutido com o Ministério da Economia. E aí o governo respondeu, ficou aquela coisa. O Márcio Bittar, que é do Centrão, não é aquele grupo de partidos que está dando sustentação ao presidente da República. Como é que você vê o orçamento dessa perspectiva? Eu acho que é bem preocupante, é difícil prever qual que vai ser a solução que vai ser tentada, porque por ser um ano eleitoral, os deputados eles também vão ter interesse, né, de garantir essas emendas, né, que basicamente são recursos que eles usam para agradar as suas bases, né, especificamente os seus estados, regiões onde são votados, mas a cada ano a restrição vai ficando mais apertada, né? Então, o ano que vem você tem essa mesma perspectiva. É difícil de ver como sair desse imbróglio, né? Esse ano, algumas coisas já começaram a ser tiradas do teto, como você mencionou, né? É interessante a gente notar, né? Eles acabaram tirando, né, a saúde, alguns gastos de saúde e o PRONAMP, né, que é um auxílio emergencial para empresas, né, digamos assim. Mas, na verdade, isso foi feito para liberar espaço para as emendas, né? Então... Não teve nada a ver com o planejamento original do orçamento que veio lá do Ministério da Economia. Porque, na verdade, não houve planejamento. Aquilo que você falou, não entrou na conta do governo a pandemia. Exato. Então, não houve planejamento, né? Isso é interessante, né? Um governo, né, o Paulo Guedes, ele é muito ultraliberal, né? Muito anti-Estado, então não, em momentos onde o planejamento é necessário, ele acaba não desempenhando o suficiente, né? Então não teve nenhuma perspectiva de como planejar para combater a epidemia, e isso inclusive dificultou, né, a aprovação de recursos, né? Porque uma discussão inicial que teve é se poderiam ser
aprovados recursos como crédito extraordinário, né? Mas já tinha muitas previsões de que a epidemia poderia voltar e que precisariam de mais gastos para recuperação, então não teria como apontar que era um gasto que não era esperado, que era esperado, mas então a falta de planejamento foi prejudicando todo, né? É uma coisa que eu acho que perpassa os diversos ministérios ali do governo, a dificuldade de planejar o futuro. E então, voltando, no caso do ano que vem, a perspectiva é eu acho que um dilema político ainda maior, né, de como eles vão conseguir resolver essa situação. Uma das coisas que eu li a respeito do orçamento e das críticas ao que estava acontecendo, dizia que tem a ver também com o sistema orçamentário, que a forma como é feito, né, desencadeada a discussão do orçamento e elaborado e tal. O que você pensa disso? Nós precisamos de uma reforma do sistema orçamentário? Pois é, o Brasil, né, assim, como eu mencionei, algumas mudanças no teto de gastos possibilitariam, né, já uma melhor perspectiva. Mas a gente precisaria de uma reforma bem mais ampla para conseguir ajeitar melhor as coisas. A gente tem agora diversas regras fiscais sobrepostas, né? Você tem ali o teto de gastos, mas você também tem uma meta de superávit primário, tem a regra de ouro. Então, são diversas regras sobrepostas, muitas obsoletas, né? Que não são utilizadas em outros países, e que vão engessando muito a forma de planejamento, e aí, inclusive, como eu disse, né, a forma de prever, de projetar, né, as despesas, as receitas. Então, o ideal seria uma reestruturação mais ampla e melhor pensada, melhor estruturada, né? O que a gente tem é mais ou menos um monte de puxadinhos que foram sendo feitos ali ao longo do tempo. Tudo com foco em ajuste fiscal. Exato, diversas estratégias para restringir o gasto, e que aí, em alguns momentos, o teto que restringe, outros a meta de primário. Então, o ideal seria resolver isso para estruturar melhor. E a grande questão, né, isso é importante ressaltar, que o ajuste fiscal ele não depende só do corte de gastos, né? O que importa né, primeiro, o déficit é a diferença entre a receita e a despesa, né? Então, o que o governo controla inicialmente é a despesa, mas muitas vezes as despesas influenciam nas receitas, né? Então, o investimento público, por exemplo, ao gerar crescimento, ele aumenta também a arrecadação e aí facilita né, na redução desse déficit. E, ao mesmo tempo, o ponto central ali, a variável que a gente está olhando, é a relação dívida-PIB, né? Então, se a dívida ficar estabilizada e o PIB crescer, essa relação vai diminuindo. Então, tem algumas nuances aí nesse debate, que em diversos outros países elas já têm sido repensadas, né, essas regras, e aqui no Brasil a gente ainda está com uma regra atrasada, uma visão de que é preciso cortar gasto acima de tudo, e aí o resultado disso é que desde 2016, que o gasto brasileiro, né, foi congelado pelo teto de gastos, só que a gente também não teve crescimento, né? Então a nossa relação dívida-PIB evoluiu muito pouco, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele costuma responder a todas as questões, apontar todas as soluções com reformas que precisam ser feitas, porque essas reformas vão criar um ambiente de confiança e vai trazer investimentos. Só para a gente terminar a nossa conversa, como é que você olha para esse raciocínio do Paulo Guedes, que ele vem sustentando desde o início do governo,
deve permanecer, tudo indica que vai permanecer até o fim sustentando, mesmo que faça concessões na hora ali o governo realmente em xeque acaba fazendo concessões diante da pandemia, diante da pressão do Congresso e tal. Mas, primeiro, o que você acha do raciocínio? Segundo, o quanto ele é factível, o que ele vai conseguir até ano que vem? Essa discussão das reformas, né, eu acho que ela já, a essa altura já ficou claro que isso aí é uma falácia, né? Porque é o mesmo argumento que a gente está vendo desde 2016, né? O primeiro argumento era que se a gente implementasse o teto de gasto, a gente ia ter previsibilidade, ia ter investimento, ia ter crescimento. E o crescimento não veio, né? Foi muito tímido, né? Aí depois a reforma trabalhista, a mesma coisa, né? Depois a reforma da Previdência. E aí essas reformas vêm sendo feitas e não vêm gerando resultados expressivos em termos de crescimento, né? E aí a questão fundamental é entender o que gera o crescimento, né? Para haver investimento, é preciso que haja uma expectativa de lucro dos empresários, né? A confiança, a expectativa é importante, mas você tem que ter uma perspectiva de demanda. Com a economia deprimida, né, com os empresários com poucas perspectivas, se o governo não entra fazendo investimentos para começar a puxar a economia, ela fica estagnada, que é o que a gente está vendo, né? Esse problema está agora ficando mais claro quando a gente olha para a estratégia de retomada de crescimento dos países, né, dos Estados Unidos e da Europa, agora para sair da epidemia, né? Os Estados Unidos tem um pacote, né, aprovou um pacote trilionário para a retomada do crescimento. A Europa, a mesma coisa, né? São estratégias de investimento e crescimento verde, né? Também muito voltados para o desenvolvimento tecnológico, em tecnologias com redução de gás de efeito estufa, de poluição. E aí, então, é muito estranho a gente pensar que os Estados Unidos e a Europa estão investindo trilhões em infraestrutura, em ciência e tecnologia para gerar crescimento, e é claro, também olhando para a China, que está vindo, ameaçando, né, a competitividade desses países, e que, por outro lado, para o Brasil, basta a gente fazer uma reforma administrativa e que o crescimento vai vir, né? Então, com esse contraste, fica muito claro o tamanho da ficção que é essa história que é contada pelo ministro Paulo Guedes e pelo Ministério da Economia, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? As grandes inovações tecnológicas têm sempre recursos públicos envolvidos, né? Olha para as vacinas que foram desenvolvidas até agora, né? A maior parte, né, se a gente for pegar a média, em torno de 70% dos recursos utilizados para desenvolvimento das vacinas são recursos públicos, né? Então, a história que tem sido contada para a gente, né, ela tem se mostrado um equívoco, né? E é por isso que a gente não está crescendo. Então, agora a perspectiva, né, isso vai ficando mais claro quando a gente compara com as estratégias dos países desenvolvidos. Então, só para responder a sua pergunta rapidinho, reformas são importantes? São importantes, né? A reforma, até mesmo a reforma administrativa, redução do número de carreiras é um ponto interessante, né, para reduzir distorções entre as remunerações de funcionários com níveis semelhantes. Agora, o que a gente viu é que ameaçar a autonomia do servidor público sobretudo no momento em que a gente vive, é algo extremamente preocupante, né? Imagina se os delegados da Polícia Federal, né, como a gente viu no caso do superintendente lá do Amazonas, né, se ele não tivesse estabilidade, né? Ele já teria sido demitido. A mesma coisa para os técnicos do IBAMA.
para professores, né, que discordam de perspectivas do governo, ou mesmo médicos, né? A gente viu agora médicos que estão matando as pessoas usando procedimentos que não são aconselhados, né, que não são comprovados cientificamente. Então, você reduzir, você retirar a estabilidade do serviço público é muito preocupante. E aí pode acabar piorando muito o serviço público ao invés de melhorar. E aí, para finalizar, a reforma tributária, para mim, é a mais relevante no momento, né, dentre as reformas, é realmente muito importante para melhorar a tributação. Eu acho que é muito importante uma reforma tributária que seja progressiva, né, que aumente a taxação de tanto empresas como pessoas de maior renda e reduza a taxação de pessoas de menor renda, e a redução dos... que eles conseguem encaminhar o relator, me fugiu agora o nome dele, mas o relator responsável pela reforma tributária fala em fatiamento, em conseguir fazer só fatiando. Você acha que pode funcionar? Eu acho que essa estratégia de fatiamento, né, é uma clara estratégia de né, reduzir ali, ao mesmo tempo que facilita a aprovação, ela joga para segundo plano aprovar questões que são importantes, né? Então, o que ficaria fora dessa fatia aí é exatamente isso que eu mencionei, né? Aumentar a tributação de maiores rendas e reduzir a de pessoas de menor renda, né? Então, eu acho que fazer uma reforma mais ampla é fundamental. É uma reforma que é difícil de ser feita, então ela tem que ser debatida, até porque essa calibragem é difícil de ser feita, né? Então, o Brasil ele tem, ao mesmo tempo que uma tributação muito alta sobre bens e serviços, né? Uma chamada tributação indireta, ele tem uma tributação direta sobre a renda muito menor do que, em geral, é visto nos países desenvolvidos. Então, o ideal seria recalibrar isso, aumentar a tributação da renda, reduzir um pouco a tributação sobre o consumo, até porque isso tem um potencial distributivo importante, né? Então, eu acho que fatiar, eu espero que não aconteça isso para que possa ser aprovada uma reforma mais ampla, né? Vamos aguardar os acontecimentos, né? Tudo indica que até o ano que vem não vai acontecer nada de muito, digamos, drástico. Não é que as coisas vão caminhar mais ou menos do jeito que estão esse ano, não é isso? O presidente da Câmara, né, o Lira, ele está prometendo tentar aprovar essas duas reformas ainda esse ano, né? Eu acho bem ambicioso, mas é difícil saber porque o governo ele tem um domínio bastante amplo, né, assim, da Câmara. Mas eu espero que, ou seja, são importantes reformas, espero que elas consigam ser calibradas ali para não gerar mais problemas do que soluções, né? João, muitíssimo obrigada pela sua participação, por mais uma vez aqui conosco no Mundo Político, na TV Assembleia. Obrigado, um abraço. Eu conversei com João Prates Romero, ele é professor da FACE, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Nosso assunto central aqui, o orçamento de 2021, que levou 4 meses para ser sancionado, e tudo que isso implica para a vida do país. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.